Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Quero trazer mais uma palavra para o sábado dos sonhos. Amém? Vou trazer uma palavra que o Senhor tem queimado há alguns dias no meu coração. Então vamos fechar os olhos e consagrar o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, consagra a Ti, Pai, esse dia de propósito, Pai, que este propósito glorifique o nome do Senhor, Pai, porque, ó Deus, está escrito que no sétimo dia, Pai, o Senhor descansou, aleluias, e o Senhor nos chama para descansar no Senhor, sonhar os propósitos que colocastes em nossos corações, porque não escolhemos, Pai, mas o Senhor nos escolheu para que dessemos fruto de justiça. Sim, o Senhor nos limpou, nos purificou no mundo espiritual pelo sangue de Jesus. Abençoe, Pai, as suas filhas, cada Ruth, Pai, cada Boaz que se unirá a elas, porque no mundo espiritual já cumpriu, sim, Pai, desde a fundação do mundo. Aleluias, no livro do salmista nos diz que no livro do Senhor todas as coisas estavam escritas a nosso respeito, Pai. Aleluias, ó Pai, assim como testifica em Efésios capítulo 1, Pai, que o Senhor nos predestinou, Pai, para viver essas bênçãos, ó Pai. Eis-nos aqui para tomar posse, Pai, mais uma vez, Senhor, da terra, Pai, que o Senhor separou para nós, em nome de Jesus, Pai, que caia por terra agora, Pai, todo o levante de Satanás, todo o levante das trevas, ó Pai. Ó Deus, toda distração, Pai, do maligno, caia por terra agora, Pai. Ao norte eu digo dá, ao sul entrega, aleluias, a vitória, Pai. Sim, Pai, nesse sábado dos sonhos, ó Pai, porque o Senhor agrada quando dependemos do Senhor, quando sonhamos, ó Pai. Sim, Pai, verdadeiramente o Senhor agrada, Pai, limpa cada coração aqui, Senhor. Ó Deus, dá um coração humilde, um coração de carne, Pai, porque nada sabemos fazer. Pai santo e poderoso, ó Deus, reconheço que eu sou o pó da terra, aleluias, mas pela tua misericórdia, vem aqui, Pai, falar esta palavra para aqueles, ó Pai, que estão perdidos na vida sentimental, naqueles que estão rodando há muitos anos no deserto. Sim, Pai, por outrora rodamos muitas vezes no deserto, até entendermos que precisamos firmar as nossas estacas, ó Pai, a nossa vida na rocha, que é Jesus. Sem Cristo nada podemos fazer, Pai. Não existe método humano, não existe sofisma, filosofia, sedução, nada, Pai. Tudo isso caiu por terra. Aleluias, porque no dia que o Senhor, Pai, nos purificar, seremos habitados, e de fato o Senhor tem nos purificado, e nessa terra, Pai, na construção desse lar, o Senhor vai tirar todos os Zeus, Pai, todos os Jebuseus, Eteus, meu Deus, todos os Zeus, como está em Deuteronômio 7, Pai, para tomar posse, Pai, porque o mundo espiritual é regido por hierarquias, ó Pai, e lei. Ó Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, como pó da terra, eis-nos aqui, ó Deus, diante da Tua presença, humilhamos, ó Pai, prostramos o coração perante o Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Sopra vento norte, vento sul, entre o nosso amado Pai nesse jardim e colha frutos excelentes, ó Pai. Capacita cada um aqui, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, as palavras que eu vou estar ministrando aqui, né, tá trazendo para o sábado dos sonhos, que o Senhor está nos orientando e o Espírito Santo tem guiado. Amém? Porque não é por vontade humana, porque nada podemos fazer se o Senhor não tiver à frente, avante, né? Glória a Deus. Então, o Senhor tem falado muito comigo sobre essa primavera que vai entrar. Nós temos feito muitos dias já, né, de propósito, consagrando ao Senhor, né? Se prostrando ao processo, sim, pela fornalha da aflição temos passado, né? Principalmente, né, as moças que têm entrado no campo, Boaz. Glória a Deus, eu creio que nesse campo o Senhor, né, tem permitido, né, permanecer aquelas que são sinceras.
o Senhor quer de nós sinceridade, queridos, sinceridade, que não adianta, amém? Não adianta a gente querer algo do Senhor, porque Ele vai sondar o nosso coração. Ele vai o quê? Fazer vaso novo. Para um vaso ser novo, ele tem que quebrar o antigo, né? Ele quebra o vaso, ele faz uma nova moldura ali, moldagem, amém? Modelagem também, que fala na arte. Então, para você receber um vinho novo, tem o quê? Que tirar o vinho velho, amém? A mesma coisa, né? Um exemplo, né, que eu digo natural e o espiritual. Então, o Senhor, ele age em sincronia também com o universo, né? Existe o tempo do Senhor, mas existem as estações também, né? A Bíblia fala no sermão profético, né? Que eu vou estar lendo aqui, para o quê? Quando observamos a natureza, exemplo, né? Você sabe quando vai chover, você sabe que um dia vai fazer sol, né? Ou frio, mais ou menos. Por isso que existe até a previsão do tempo e muitas vezes acerta a previsão, né? Os profissionais da meteorologia acertam, né? Porque não sabeis discernir quando virá a vinda, né? A vinda deixa o quê? Fala específico. A vida sentimental, para a vida sentimental, porque não sabeis discernir quando virá este homem. Amém? E homem, porque não sabeis discernir quando virá esta mulher, porque você precisa buscar intimidade com o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor, sem santidade ninguém viverá a promessa, porque Deus trabalha com detalhes, Deus é específico, Deus não dá a glória dele para ninguém. Aqueles que acham que sabe fazer, eu tô arrasando, eu escolhi, eu fiz acontecer. O que acontece no mundo? Exemplo, divórcio, amém? Um lar que não tem a paz abundante, é briga, é contenda. Deus não nos chamou para isso. Para você receber algo do Senhor, você precisa se prostrar ao processo, pedir um coração de carne, amém? Então o Senhor te chama, amém? Principalmente quem está ouvindo o áudio precisa de humildade, sim, porque o Senhor levanta pessoas, só que vocês não devem olhar para a pessoa massa, vocês têm que ouvir a palavra, o que o Espírito Santo está ministrando por meio da palavra. Por isso que é necessário um coração de carne, um coração humilde, regenerado, amém? Porque não são todos, queridos, que são filhos de Deus. Aqueles que receberam a Cristo e andam em sinceridade e fazem as obras dele, como? Pregando o evangelho é uma das obras, né? Evangelizando. Então, aquele que crê verdadeiramente, como? Sinceramente, no coração, receberá. Mateus 24. Eu vou ler aqui a partir do... Eu vou ler alguns versículos, não tem como ler tudo porque ele é bem grande o texto. Verso 4. E Jesus, respondendo, disse-lhe, aqui ele está respondendo aos discípulos, amém? Nós somos o quê? Discípulos de Cristo, amém, queridas e queridos, né? Porque eu falo assim, porque nós somos o quê? Amados do Senhor, somos amados do Senhor, amados do Senhor. Então aqui a palavra fala para os discípulos, acautelai-vos, verso 4, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister o quê? É necessário, né? Mister o quê? É real. O que isso aconteça, verso 6. Tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores.
Vamos ler para o verso 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e traciam uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então, queridos, eu vou falar aqui específico para a vida sentimental, porque entendemos muito porque a palavra ela se aplica a tudo. Amém? Por isso que tem o modelo Pai Nosso, né? Então, aqui para a vida sentimental, né? Eu vou continuar lendo mais algumas passagens, mas vamos aqui centrar no que a palavra quer dizer. Aqui está falando de um tempo, né? De dores, né? E temos visto isso no mundo, né? Os sinais da volta de Cristo, né? A rotação da Terra, que ela está mais rápida. Então, tudo isso está à nossa vista, né? Espiritualmente, porque primeiro, né? Fisicamente, mas primeiro espiritualmente. Porque tudo que ligares no céu será ligado na terra. Então, aqui está falando que quando esse homem vir, né, eu falo para as Ruths, né, em específico, né, e todas aquelas que virão e têm sede e fome, porque todos que são chamados, amém, queridos? E quem vai ouvir isso aqui é todos que entenderam o propósito e querem entender o propósito, que é o que? A construção no lar, né, firmada em Cristo. Então, muitos vão tentar enganar, né? Muitas mulheres têm chegado aqui, né, no campo, às vezes desoladas, né? Muitos homens passaram, eu tenho testemunhos de, né, homens tóxicos que passaram pela minha vida e Deus tirou com força, soprou o vento com força, oriental ainda. Então, muitos virão e dirão que é o seu marido, dirão até que é namorado, que Deus não trabalha com namoro, Deus trabalha com matrimônio. Deus sempre colocou no meu coração que Ele trabalha com família. Amém? Por isso que às vezes a gente custa para entender. E o namoro é uma forma que o mundo, na verdade, de desvirtuar, é uma forma de rodar no deserto, igual aquele povo da peregrinação que Moisés tirou lá da casa da servidão de Faraó, das mãos de Faraó. Então, quando você não entende isso, né? Eu vou estudar primeiro, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você está rodando no deserto, porque você tem que primeiro firmar a sua estaca, que está lá em Isaías 54. Então, muitos dirão. Então, enquanto você não firmar a sua estaca, você vai acreditar, às vezes, naqueles que passaram pela sua vida. Só que aqueles que passaram, o quê? Muitas vezes é um banquete que não é um banquete vindo da parte do Senhor, mas é um banquete maligno, diabólico, terreno. Não é esse banquete que Deus tem para nós. Então, se você não estiver atento, atenta e atento o que Deus quer falar, você vai o quê? Ser enganado, ser enganada por aqueles que dizem que é o seu marido. Como é que ele diz que é seu marido e seu namorado, sendo que Deus não testificou, sendo que na conversa não confirmou no coração? Porque você saberá, a sua alma saberá quando é o certo. Amém? Porque você tem intimidade com Deus e Ele vai testificar no seu coração e vai acontecer, porque a própria mão de Deus vai fazer. Não é por força do braço, não é por carne. Amém? O reino é tomado à força. Como? Com a palavra, com jejum, com oração. Então, assim como na vinda do Filho do Homem. Mas por que a vinda do Filho do Homem? Porque estamos numa guerra espiritual. É relacionamento de paz, sim, Deus nos prometeu isso. Eu sei, né? Bem sei eu, diz o Senhor, os pensamentos que tem acerca de vós, pensamentos de paz para dar o que? O fim que esperais, né? O que? De paz. Deus vai nos dar isso, porém existe uma guerra sendo travada. Por quê? Porque é a própria mão de Deus que fez. É Jesus que está no centro. Então, quando Jesus está no centro, a guerra, a levante. Porque vem direto do coração de Deus. É diferente do mundo. Agora, as pessoas que estão no mundo não é
não tem tanta guerra espiritual. Por quê? Eles estão perdidos, eles precisam de Jesus. Então vamos voltar aqui. Então Jesus está falando que isso é o quê? Mister acontecer, mas ainda não é o fim. Amém? Porque ainda não consumou o vento sul. Aqui está falando que a vinda do Filho do Homem, Jesus, um sermão profético. O livro de Cantares é uma tipologia profética da união de Cristo com a noiva para viver um relacionamento de paz, o homem e a mulher, o marido e a esposa. Então a palavra está falando, não assusta, porque nação levantará contra nação, reino contra reino. Então muitos vão se levantar, mas como é que você vai saber? Quando ambos, o casal, testificar no coração e apresentar a Deus, Deus vai selar no físico, porque Ele já selou no espiritual. E o que? Apresentar a pessoas tementes, aqueles que é o seu conselheiro, que Deus chamou específico para sua vida sentimental. Amém? E também não é qualquer pastor. Muitas vezes você... mas eu não tenho conselheiro. Jesus fala, a palavra fala, Provérbios 8, meu é o conselho e minha verdadeira sabedoria, e Deus vai te guiar a todo o caminho que deve seguir. Deuteronômio capítulo 8. Ele vai colocar pessoas na sua vida. Amém? Então, muitos serão atormentados e matar-vos-ão, né? Como nos dias de Noé, a violência, a corrupção no coração, escolher entre si. Vivemos numa geração em que as pessoas têm se entregado aos deleites, né? A carne, a homossexualidade, a maldição. Então estamos nesse tempo e assim será quando tiver próximo às portas o seu cônjuge, né? O seu marido, mulher, que ouve, principalmente, que a maioria é as mulheres que ouvem, né? Porque Deus disse que faria o quê? Uma mulher idônea, porque a mulher sábia é que edifica a sua casa. Então aqui fala que vai surgir muitos, né? Falso profeta. E o quê? Aquele que perseverar até o fim. Então, em meio às guerras, em meio às lutas, se você perseverar até o fim, perseverar como? Na palavra, perseverar na promessa que Deus te deu, perseverar ao que Deus te entregou, você será salvo. Quem pode te salvar? Só Jesus pode te salvar. Se você não crê que Jesus vai arrebatar a igreja, como você vai crer no encontro de almas e que Deus fez? Porque muitos não explicam profundo o que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu o quê? No mundo espiritual primeiro, no céu, porque vem primeiro do céu. Deus é que entretece uma criança no ventre, nos ossos, né? No ventre de uma mulher. Nada podemos fazer, é a própria mão de Deus que cria. Por isso que o índice de divórcio é muito grande no meio cristão, porque primeiro não firmou a estaca, a vida sentimental em Jesus. Então, queridos, a palavra ela divide alma e espírito, não tem nada de dar volta no deserto, amém? É uma flecha mesmo no coração, amém? Não tem rodeio, não tem nada que faça você ficar... Não, é aquilo ali, Deus falou aquilo ali, pronto. Arabaxerelanaço. Amém? Não tem meio termo, é sim, sim, não, não. Esses são os caminhos do Senhor, por isso que é tão árduo, por isso que é, amados, estreito, por isso que poucos entram pela porta. Poucos vão viver esse encontro de almas. O Espírito Santo já tem me falado. Poucos vão viver esse encontro, porque não crê em Jesus. Não crê em Jesus, não crê em Jesus. Preferem rodar no deserto, amam mais os deleites do mundo, preferem a carne do Egito, da Babilônia, arruma meios de se confortar com seu ego, principalmente na religião.
na religiosidade, religião vai indo, é tudo mesma coisa, quase a mesma coisa, significado, tá, queridos? Então, é muito sério, queridos, a vinda do seu marido, a vinda dele, o encontro da noiva. Então, ambos precisam estar em santidade, porque como é que nós vamos ver o Senhor se a gente não santifica? Porque não tem como ouvir a voz de Deus se não for pela limpeza da palavra de Deus, da pregação do evangelho, de ouvir louvores. Não tem como, queridos, não tem como. E você precisa orar, mas você tem que orar a palavra e falar alto para o mundo espiritual entender também. Não é só na mente, é para fora. Amém? Foi assim que o Senhor tem me ensinado, né? Esses anos, né? Tem me ensinado a orar. Então, para finalizar aqui, na vinda, né, deste homem, né? Que a maioria que ouve é mulheres e homens que ouvem, espera sua esposa, a palavra de Deus nos diz, né? Que o que? Bens e riquezas, né? Vem dos pais, mas a mulher benevolente vem do Senhor. Só Deus pode dar. Então também o homem precisa estar em santificação, senão ele não vai receber essa mulher, porque ele não vai enxergar com os olhos espirituais. Amém? Então vamos continuar aqui. Tá um pouquinho longo o áudio, queridos, mas eu vou finalizar aqui, tá? Pelo menos no máximo 30 minutos. Amém? Então, para finalizar, olha que palavra, olha que lindo. Deus é a sincronia perfeita, né? Deus, ele fala uma série de acontecimentos, só que ele fala de forma ordenada. Verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, né, as dores de parto que o Senhor nos chamou para sentir, o processo, né, a santificação. O sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, queridos, para a vida sentimental, o que vai acontecer? Depois de você passar o processo e você ser o quê? Aprovado por Deus, todos verão. Quem são esses? O casamento é o quê? Público. Amém? Deus nos chamou para a honra e não a vergonha. Então todos verão. E aqui fala, esse verão pode ser um significado de também estação. Estação, verão. Ana recebeu Samuel na primavera. Muitos trabalhos para o maligno é feito nesse tempo. Muitos casamentos acontecem entre a primavera e o verão, porque até os filhos das trevas são mais astutos nos seus interesses do que o da luz. Então, portais no mundo espiritual estão abertos. Amém? Então, todos verão esse acontecimento, porque o casamento é público. Quando Deus honra, ele não honra somente no secreto, ele honra para que todas as nações vejam. Então, como Cristo, quando Cristo chegar, todos verão. A mesma forma, quando este marido, essa esposa chegar, todos verão, porque Deus, ele o que? Usa de testemunho para salvar. Amém, queridos? Então, eu quero falar aqui da parábola 32, o verso. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, e figueira, olha que interessante, eu acabei de ler o versículo. Sabeis que está próximo que o verão. Então, no verão também são lançadas muitas músicas, né, na mídia secular, para o quê? Os incautos. O que é incauta? Aquelas pessoas que são enganadas, entendeu? Frágeis espiritualmente, aceita qualquer ensino, né? Então, queridos, quem ouve aqui o canal, o Sábado dos Sonhos, não pode seguir outro canal,
tá? Não é Márcia. Quem é você para falar assim? Não pode seguir, porque Jesus é o conselheiro aqui desse canal. Porque se vocês ficar seguindo outros conselheiros, além do canal, porque esse canal aqui é coluna do canal Estandarte do Amor, porque o Senhor já falou, amém? Se você estiver seguindo outros conselheiros, você estará debaixo de desobediência, amém? Isso é muito sério, porque no dia do juízo eu vou prestar conta. Então é muito sério quem está ouvindo as ministrações. Não pode seguir qualquer conselheiro, porque só Jesus é o conselheiro. Amém? E quem Deus levanta. Então atenta aqui, porque isso é muito sério. Então, quando que você vê as flores no campo, Cantares capítulo 2, verso 10 e 11, as flores começam a brotar. O que quer dizer isso? O que é isso, Márcia? Colheita, tempo de casar, tempo de colher. Só que você tem que estar o quê? Alegre. Se o seu coração estiver triste, você não vai entender ainda o propósito. Você ainda está no vento que às vezes leste a oeste, ou norte, né? Mas quando você estiver próximo do sul, você vai alegrar. Por que quer dizer vento sul? Paz, alegria, cumprimento. Amém? Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, esse cônjuge, ele já que no mundo espiritual já aconteceu, porque Deus, ele não mente, Deus é verdadeiro em todo o tempo. Então, ele está às portas. Queridos, eu digo que espiritualmente eu sinto o meu cônjuge às portas, depois de tantos anos de processo e rodar bastante no deserto. Amém? Porque eu já rodei bastante no deserto. Porque, queridos, enquanto eu não firmei a minha estaca, que está em Isaías 54, enquanto você não firmar e pedir Deus para te dar o discernimento, você vai continuar rodando. Amém? Então isso é muito sério. Então a palavra fala que não passará o quê? Essa geração, porque é para a terra. Aqui eu falo específico vida sentimental, tá? E aqui, ó, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quando o quê? Quando você viver a vontade, o quê? Aqui fala a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus é que é o que? Guerra no mundo espiritual, travada, cerrada. Porque quando é a vontade de Deus, é diferente do mundo. Haverá guerra, mas haverá paz. Você vai desfrutar, assim diz o Senhor em nosso coração. Amém? Você vai desfrutar dessa paz na terra, porque não passará essa geração. A sua geração, aqui na terra. Não é no céu, é na terra. Mesmo que venhamos ser arrebatados por Cristo, o Senhor nos chamou para a construção do lar aqui na terra. Vamos prestar conta. E quem leva a obra, que é o ministério da família relaxadamente, também vai prestar conta. Márcia, você está julgando? Não, é a palavra. É o Espírito Santo que convence. Então, queridos, a vida é espiritual. A gente não pode viver de qualquer jeito. Não pode ficar 20 anos, 10 anos namorando. Não existe isso nos caminhos do Senhor. Tem que firmar a estaca. E a vinda do Filho do Homem, ela o quê? Observe a figueira. O quê? No natural. Se você é natural, nas coisas naturais você discerne, por que não discernir as coisas de Deus? Colheita sentimental, casamento acontece entre a primavera e o verão. Deus trabalha também com datas. Amém? Então, queridos, essa é a ministração. Creio que o Espírito Santo me tomou aqui, até porque o áudio ficou um pouquinho longo, mas não deixe, né? Se você tá ouvindo, não deixe assim de ouvir todo, né? Apesar que está no final do áudio, mas meditem, se preciso, ouça novamente. Amém? Fica na paz do Senhor, Deus abençoe, continue sonhando os propósitos que Deus colocou no seu
coração. Paz do Senhor, Ruth, paz do Senhor a todos os Boazes que ouvem e aqueles que virão pelo testemunho de Cristo. Amém. Glória a Deus.